Meus amigos, vamos continuar com a nossa série de comentários crimes tributários. O assunto hoje é imposto de renda. Outro dia nós comentamos a respeito daquela situação do ICMS, né, que o tributo foi declarado e não pago. Hoje nós vamos tratar de um tributo direto, imposto de renda. Tem acontecido de contribuintes que simplesmente não apresentam a sua declaração. Não apenas não pagam, como não apresentam a sua declaração. E essa conduta não apresentação da declaração tem sido interpretada pelos agentes fiscais como crime, né, como uma conduta delitiva. Ali fazem a representação fiscal para fins penais. Daí o Ministério Público apresenta a sua denúncia fundada no mesmo argumento. O tipo seria o artigo 1º, inciso 1 da Lei 8137 de 1990, que é a Lei de Sonegação Fiscal. Esse tipo diz o seguinte: constitui crime contra a ordem tributária, suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Aí vem o inciso 1. Omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. De não apresentar a declaração do imposto de renda. Seria, esse fato, né, haveria o elo de tipicidade com essa descrição normativa, omitir informação? Essa que é a controvérsia, essa que é a grande discussão do assunto. Vamos retomar, né, uma premissa que é básica na compreensão da Lei 8137, né, a Lei da Sonegação Fiscal, que há uma distinção entre os artigos 1º e 2º, né? Um e outro trazem uma lista de condutas, uma lista de tipos. Agora, a distinção essencial entre o artigo 1º e o artigo 2º da lei é que as condutas descritas no artigo 1º são meios para se atingir um fim. E que fim seria esse? Suprimir ou reduzir tributo. Então, tem que existir, o tributo tem que haver, e tem que se visar e alcançar essa finalidade de suprimir ou reduzir o tributo. Tanto que nós temos a súmula do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante, número 24, que diz o seguinte: não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8137, antes do lançamento definitivo do tributo. Bom, qual a razão aqui da súmula que muito acertadamente diz que não se tipifica antes do lançamento? E o lançamento acompanhado de um adjetivo, lançamento definitivo. Porque nós sabemos se devemos ou se não devemos um determinado tributo com o lançamento. Lançamento, conceituado no artigo 142 do Código Tributário, é o ato pelo qual se formaliza a obrigação tributária, conferindo-lhe exigibilidade. O tributo só se torna exigível, só existe tributo exigível com esse ato administrativo chamado lançamento. E lançamento definitivo, aliás, né, até recomendo a leitura da nossa obra, A Motivação do Lançamento Tributário, que nós demos um mergulho profundo na teoria do lançamento. Lançamento definitivo, o que significa isso? O lançamento ele se torna definitivo em duas situações. Primeiro, quando o contribuinte recebe a notificação do lançamento e não reage, ou seja, ele se conforma com a obrigação que está ali descrita. Se ele se conforma, se ele entende que a obrigação está correta, o que ele tem que fazer é pagar o tributo. Porém, se ele não se conforma, se ele entende que há um erro, que há um equívoco, se ele entende que ele não é devedor daquele tributo, ou o tributo não é devido naquele montante que consta desse ato administrativo, o que ele tem a fazer é impugnar o lançamento, conforme as regras de regência, né, do processo administrativo tributário. Era o antigo decreto 70.235, que vigorou durante 40 anos, de 1972, e sucedido agora pelo decreto 75/74 do ano de 2011. Então, o velho artigo 14 estabelece um prazo de 30 dias para o contribuinte impugnar o lançamento, colocando ali as razões pelas quais entende que o tributo é indevido ou que não é devido naquele montante. Em se tratando de União Federal, então há instâncias a serem percorridas. A primeira delas é a DRJ, vai julgar essa impugnação. Estamos diante de um verdadeiro processo administrativo fiscal. Com o lançamento, nós temos a formalização da pretensão estatal. Com a impugnação, a resistência. Pretensão resistida, né?
a lide, na linguagem de Carnelucci, a pretensão resistida, temos então a formação da lide, e a condução da lide se dá através do processo, né? Na sua conceituação, processo é o procedimento em contraditório. Julgado, primeira instância, pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, né? Um órgão colegiado, composto por 5 integrantes da carreira de auditor fiscal. Se o contribuinte vier a ser derrotado nesse primeiro julgamento, cabe então um recurso, chamado recurso voluntário, e a discussão irá para a segunda instância, que é o conhecido CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Ainda é cabível mais uma possibilidade, que é o recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais. Estou sendo bastante sintético na descrição da nossa estrutura administrativa julgadora tributária. O fato é que, uma vez que quando a decisão se torna definitiva, encerrando-se a discussão administrativa, aquilo que nós apelidamos de coisa julgada administrativa, sendo definitiva a decisão, o passo seguinte será a formação da CDA, a certidão de dívida ativa, e em seguida o início da execução fiscal. Então, com o encerramento do processo administrativo, nós temos o lançamento definitivo. Então, são duas as situações em que o lançamento pode ser considerado definitivo. Não havendo processo, no momento em que o contribuinte recebe o lançamento. Havendo processo, no momento em que a decisão do Tribunal Administrativo, da esfera administrativa, se torna definitiva. Nesse momento, então, nós temos o tributo devido. Nesse momento, é possível a tipificação da conduta. É possível dizer que as condutas descritas no artigo 1º foram praticadas com o fim de suprimir ou de reduzir tributo devido. Então, o que caracteriza as condutas do artigo 1º é que elas são meios para se alcançar esse fim, ao passo que no artigo 2º, essa natureza finalística, essa finalidade de reduzir ou suprimir tributo não acontece, não ocorre. Então, por exemplo, nós temos aqui no artigo 2º, deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social. No item 3, no inciso 3, exigir pagar ou receber para si ou para outrem, ou para o contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto. Então, condutas que por si só já configuram crime, independentemente de se visar a esse resultado, suprimir ou reduzir tributo devido. Mas nós estamos aqui na discussão do artigo 1º, em que há essa finalidade, né? Então, retorna-se a pergunta: a simples não apresentação da declaração de imposto de renda constitui crime, configura crime? A minha resposta seria não. A simples não apresentação da declaração de imposto de renda é uma infração fiscal, é um descumprimento de obrigação acessória, mas ela por si só não configura crime, porque quando o inciso 1º diz omitir informação, o que se deve entender por essa expressão, omitir informação, seria omitir informação na declaração. A declaração foi apresentada e nela, nesse documento, foi omitida uma informação, e essa omissão, por si só, ela é capaz de conduzir à redução ou supressão do tributo. Esse que é o sentido da expressão omitir informação. E foi nesse sentido que julgou, e essa decisão eu considero bastante didática, né? É exatamente nesse sentido que julgou o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Eu vou dizer aqui o número, né? Porque a ementa está publicada, embora o processo é segredo de justiça, mas a ementa do acórdão está publicada no site do tribunal, que é a apelação criminal número 000703677.2008 4.03.6181 São Paulo. Relator desembargador federal José Lonardelli. A ementa, no inciso 1º da ementa, há uma referência a esta súmula vinculante número 24, que diz o seguinte: não se tipifica crime material contra a ordem tributária previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8137, antes do lançamento definitivo do tributo. Então, repetindo, ou o momento em que o contribuinte recebe o lançamento, ou a decisão administrativa se torna definitiva. E o item 3.1,
da ementa expressa bem, né, a ideia que nós estamos aqui a sustentar. Então diz o item 3.1, a conduta descrita na denúncia quanto ao ano calendário de 2004 é atípica, pois a omissão na entrega da declaração não configura por si só a omissão fraudulenta descrita na norma penal. A não apresentação da declaração, em sua integralidade, não consubstancia o tipo penal, que somente se aperfeiçoa quando há uma conduta fraudulenta do contribuinte que presta informações com o fim de reduzir a base de cálculo da exação e, consequentemente, eximir-se total ou parcialmente de pagar o tributo. É exatamente o entendimento que estamos aqui sustentando. A expressão omitir informação, constante do artigo 1º, inciso 1 da Lei de Sonegação Fiscal, deve ser entendida dessa maneira. Foi apresentada a declaração e nela há uma omissão, e essa omissão ela é capaz de conduzir a esse resultado previsto em lei, omissão ou supressão do tributo devido. Concluindo, a simples não apresentação da declaração de imposto de renda é uma conduta atípica, portanto, não punível, não sancionável pela lei penal, sancionável sim na esfera administrativa. A punição administrativa, sim, esta poderá ocorrer, que é a multa, a sanção tributária, a sanção administrativa tributária por excelência, pelo descumprimento da obrigação acessória, é a multa. Temos uma lei, Lei 9430, que nos seus artigos, ali por volta do artigo 44, Lei 9430 de 1996, prevê os tipos de multa existentes nessa esfera, nesse processo federal, processo administrativo federal, que são a multa de revalidação, que é aquela pelo simples não recolhimento do tributo. Existe a multa agravada, quando se configuram elementos de fraude, conluio, sonegação, são também condutas que são também conceituadas legalmente. E existe uma terceira modalidade de multa, chamada de multa isolada, que é aquela que é aplicável pelo descumprimento de obrigação acessória, os deveres de fazer ou de não fazer. Obrigado.